Vamos colocar de pé no nome de Jesus para nós iniciarmos esta manhã, para falar com Deus, para iniciar essa escola bíblica dominical. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade, ao Paulinho pelo convite de estar aqui iniciando essa EBQ, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esta oportunidade, por esse privilégio de estar aqui nesta manhã, na Tua casa, para aprender mais a Tua palavra, Senhor. Eu peço, Senhor, a Tua direção, Pai, sobre cada um dos professores que se dedicou durante a semana para trazer a Tua palavra, Senhor. Vim de encontro com as nossas necessidades, ó Deus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Fala conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ontem eu estava meditando num versículo para poder compartilhar com os irmãos. E só me via na mente essa passagem que eu gostaria de ler com vocês. Vocês que trouxeram a Bíblia. Abre lá, por gentileza, em Isaías capítulo 6, do versículo 1 em diante. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, aleluia. Toda a terra está cheia da Tua glória. Então você está aqui nesta manhã para declarar que o Senhor é santo, santo, santo. Olha que curioso, irmão, eu estava meditando nessa palavra e eu fui pesquisar para trazer para os irmãos. E aí eu vi que na Bíblia, quando está escrito santo, 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 significa levar a palavra no alto, na maior, significa levar essa palavra no maior sentido que ela significa. Então o Senhor é muito santo. E eu creio que você está aqui também nesta manhã para declarar junto com os louvores que o Senhor é santo, santo, santo. O Senhor já está aqui e nós estamos com nossos corações abertos para declarar e oferecer a nossa adoração, o nosso melhor louvor, porque Ele é santo, santo, santo. Versículo 4: os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então vamos adorar ao Senhor. Nós aceitamos esse chamado. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Vamos louvar o Senhor, em nome de Jesus. Eu não posso ficar de pé.
diante da tua glória. Jesus, Jesus, Jesus. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Glória a Deus. Aplaude ao Senhor, irmãos. Glorifique ao Senhor nessa manhã. No nome de Jesus. Vamos louvar com mais um hino, mais uma canção, no nome de Jesus. Você vai se colocando na presença de Deus. Peça para o Senhor te encher nesta manhã. Peça para Deus abrir o seu coração, para que o Senhor venha falar com você, através de cada palavra que for ministrada nas classes. Amém? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas em novamente eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas em novamente
estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória a Deus. Glorifica o Senhor através das palmas, irmãos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor, ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os crustados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor, ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor, ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, no nome de Jesus, para nós dividirmos, multiplicarmos em classe, no nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por um momento do louvor. Agora nós estamos aqui multiplicando em classe, Senhor. Pai, eu peço a tua direção, a tua unção, Pai, sobre cada professor que se dedicou nessa semana para trazer a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, usa, Senhor, com unção e cheio do Espírito Santo. No nome de Jesus está multiplicado em classe. Amém?
irmãs. Que a paz seja com todas. Vamos entrar na presença de Deus e pedir a Ele que nesta manhã enche o nosso coração da Tua graça, que nesta manhã Ele nos use e que a palavra que ouvirmos fique gravada em nosso coração, para vivermos, não sermos apenas ouvintes, mas seguidores e cumpridores da Tua palavra. Oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós Te louvamos essa manhã, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua presença na nossa vida, porque hoje é o primeiro dia da semana e o Senhor nos trouxe na Tua casa para compartilhar a Tua palavra e para ouvir e para aprender, e que essas palavras frutifiquem no nosso coração, que nós possamos, ó Deus, aprender e aplicar na nossa vida, reconhecermos, ó Pai, que nós precisamos de Ti, que Tu és o nosso Deus, que nós somos pecadores. Ó Deus, suplicamos pela Tua bênção, pela Tua presença nessa manhã, em nome de Jesus. Nós estávamos falando na semana passada e compartilhando a respeito da nossa caminhada, a respeito do nosso caminhar na presença de Deus. E dissemos que no meio da nossa caminhada é um lugar de tomarmos decisão. A distância para seguir, a distância para voltar é a mesma. O que nós precisamos decidir é o que nós vamos fazer. Nós vamos prosseguir, nós vamos retroceder, nós vamos estacionar? Não. Estacionar é o conformismo. Está bom. Com o tempo de igreja, com o tempo de caminhada com Deus, nós começamos a achar que tudo está bem, que tudo está normal, e que está tudo bom. Nós acostumamos com a nossa vida espiritual. Mas a nossa vida espiritual tem que estar em movimento, ela tem que estar diariamente e sob o controle de Deus. Para produzir conserto, por que nós precisamos da renovação espiritual? Entre tantas outras coisas, é para produzir conserto nas áreas da nossa natureza que são mais frágeis. Porque todos nós temos na vida o nosso ponto fraco. Todas nós temos na vida aquele lado emocional que é mais sensível, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, o que acontece? A nossa área de fragilidade, ela fica mais exposta. E ela só não se levanta se nós tivermos um relacionamento com Deus. Ela só não se levanta, só não se expõe, se nós tivermos intimidade com Deus. Romanos 6, 22, as irmãs podem abrir, em Romanos capítulo 6, versículo 22. Tem um versículo que diz assim, todos acharam? Romanos 6, 22. Diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor.
Então, o que acontece se nós não nos renovamos espiritualmente? O que acontece se nós não nos renovamos espiritualmente? Nós não conseguimos vencer a nossa natureza. A nossa natureza está sempre querendo se levantar. E só tem uma maneira dela não se levantar: se nós sujeitarmos a Deus e reconhecer que Ele, sem Ele, nós não conseguimos prosseguir. Nós não conseguimos dar um passo. Sem Ele, nós vamos ficar entre retroceder, ficar entre estacionar. Mas a palavra de Deus diz: prossiga. Prossiga para o alvo. É o que nós estamos batalhando nessa vida para conquistar. Nós tivemos uma campanha que terminou dia 15 de janeiro terminou. Mas a verdadeira campanha começou no dia 16. Nós não podemos parar. Nós não podemos retroceder. E nós não podemos desistir. Porque em Hebreus 10, 38, a Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Então, o primeiro ponto para nós aproximarmos de Deus, para renovar a nossa vida espiritual, é reconhecer quem nós somos. É reconhecer que nós precisamos de Deus, que diante dele nós não somos nada. Então, reconhecer quem nós somos é o primeiro ponto. Esse ponto de reconhecer quem nós somos, nós vamos ver dois servos de Deus, dois gigantes servos de Deus. Daniel, no capítulo 9 de Daniel, quem está marcando, anota, e vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel, no capítulo 9, no versículo 8. Olha o que diz Daniel: Senhor, a nós pertence confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Daniel reconheceu-se pecador. Daniel reconheceu-se nada perante Deus. E Neemias, vamos lá para Neemias, Esdras, Neemias, Velho Testamento, Esdras, Neemias, capítulo 1. Neemias, ele reconhece esse pecador e ele intercede por si e pelo povo. Então ele diz assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu faço hoje perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Reconhecer que nós somos pecadores. E a intercessão dele é pelos irmãos, é pelo reino, é pela casa dele e é por ele. Esse é o primeiro passo daquele tão falado versículo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é a primeira coisa, humilhar-se diante de Deus, quebrantar o coração, orar, que é a segunda fase, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, daí eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, e consertarei os seus caminhos. É essa a ordem: humilhar, orar, buscar a face de Deus e converter dos maus caminhos. Esse é um dos pontos principais.
Segundo ponto, humilhar e orar. A respeito da oração, o apóstolo Paulo nos leva para Efésios 6, 10 a 18. Vamos abrir. É um texto muito conhecido, todo mundo conhece, mas chega naquela fase, praticar. Efésios 6, 10 a 18. Olha o que diz Efésios 6. No demais, irmãos, depois de tudo que vocês ouvem, depois de tudo que vocês aprendem, depois de tudo que nós aprendemos com a palavra de Deus, o apóstolo Paulo termina assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se nós não buscarmos força em Deus, se nós não nos fortalecer no poder de Deus, nós não conseguimos caminhar, irmão. As pessoas estão morrendo de tristeza, de depressão, porque a angústia é tanta, a pressão do mundo secular é tão grande, que quando a gente pensa que viu tudo, a gente não viu nada. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quando o salmista diz que Deus nos livra do laço do passarinheiro, mas tem uma condição: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar no esconderijo do Altíssimo é estar na presença de Deus. Habitar no esconderijo do Altíssimo é ser dependente de Deus, é reconhecer a nossa pequenez e nos aproximarmos de Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revestir é diferente de vestir. Você veste e você tira a vestidura. Mas o revestimento com a armadura não é um uniforme, não é como o nosso uniforme de cooperador, de diácono, de rosto, que a gente põe e tira todo dia. Veste a armadura de Deus e não tira. Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra o principado, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais revestir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais por firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçada os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados do maligno. Eu lembro quando meus filhos eram crianças, tinha um brinquedo que chamava jogar dardo. Então eram umas borrachinhas, umas flechinhas, que eles atiravam. Eles atiravam num prato. As flechinhas batiam e grudavam. Dardos. Na nossa vida, o diabo age da mesma forma. Ele lança dardos inflamados. Ele lança o dardo da mentira, o dardo do engano, o dardo da incredulidade, que é o pior pecado que nós podemos ter contra Deus, é a incredulidade. É duvidar da grandeza de Deus, duvidar daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Então o diabo lança dardos, sorrateiro, ele vem sorrateiramente.
entra de maneira que a gente não percebe. Primeira coisa que ele está é a frieza espiritual. Você perde a vontade, você perde o desejo de buscar a Deus. Você sente preguiça espiritual. Eu tive um pastor, primo do pastor Ciro. Ele falava que ele ficava preocupado quando o crente começava a mudar de banco. Ele sentava nos primeiros cadeiras, depois ele senta no meio, depois ele senta lá no final e de lá ele foge. Na vida espiritual, na vida com Deus, não é diferente. O que é sentar nos primeiros bancos? Não apenas sentar nos primeiros bancos da igreja. É sentarmos na presença de Deus. Deus procura os fiéis da terra. Deus nos procura, irmãos. Deus nos procura no nosso canto de oração. Deus nos procura na nossa vida de comunhão com Deus. A palavra de Deus, além de ser lida, ela tem que ser meditada. Meditar cada versículo da palavra de Deus. Orar a Deus e falar: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Fala comigo. Mostra-me na palavra. E Ele vai dar na palavra de Deus aquilo que você precisa ouvir. Hoje, amanhã, na abertura da escola dominical, a nossa irmã Samara lê um texto interessante. Um texto que acho que nós já compartilhamos aqui uma vez. O chamado de Isaías. Quando ele foi chamado, Deus, ele viu a glória de Deus. E viu Deus cercado pelo seu exército. Fala dos seus séquitos, que é o exército de Deus. Então, nessa palavra, ele diz que o anjo tinha uma tenaz, que ele pegou uma brasa do altar e passou pelos lábios deles, queimando as iniquidades. Então, vou até ler para os irmãos, de novo, o texto do profeta Isaías. É o chamado de Isaías. O chamado de Isaías. Capítulo 6 de Isaías. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Então, ele diz assim, que ele viu os serafins que estavam acima de Deus, e eles clamavam uns para os outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Como nós nos referimos à renovação espiritual, que é para reparar o lado frágil da nossa vida, do profeta, talvez fosse os lábios, puros lábios. Eu vivo no meio de gente de lábios impuros. De repente, qual é a nossa iniquidade? O que nós estamos precisando fazer? O que precisamos fazer para nos chegar mais próximo de Deus? O que nós precisamos mudar na nossa vida? O que nós precisamos reparar na nossa vida para nós ficarmos mais próximos de Deus? Porque só próximos de Deus, nós podemos vencer o mundo que nos arrasta. O mundo que nos arrasta. Nós não temos outro caminho
nós não temos outro prazer, nós não temos de ter outro prazer que não seja estar na presença de Deus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 24, vou deixar isso como lição de casa. Do versículo 41 ao 51, Jesus diz uma parábola, enquanto falava, um sermão profético, a respeito de um tempo difícil, de muitas aflições, afronta ao cristianismo, e vivemos hoje momentos cruciais na nossa vida. Nós vivemos momentos cruciais na nossa vida. Mateus 24, 41 a 51. Os irmãos leiam para refletir, porque a palavra de Deus é para ser refletida. O que nós estamos precisando mudar na nossa vida? Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Voltando para Efésios 6, capítulo 10. Olha as armaduras de Deus. Estais por firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Todos os santos, todos os nossos irmãos na fé. Todos. Nós precisamos estar em comunhão, nós precisamos estar em oração. A igreja primitiva, ela avançava, porque o combustível dela era oração. Enquanto os apóstolos pregavam, enquanto os apóstolos eram açoitados e levavam a palavra, a igreja estava em oração. Porque Deus nos deu talentos, irmãos. Deus nos deu talentos. Não é todo mundo que é pregador, não é todo mundo que é professor, não é todo mundo que é evangelista, mas Deus nos fez diferentes e únicos. Deu talento para cada um, para brilharmos aonde quer que nós formos. Onde nós formos, nós temos que fazer a diferença. Em qualquer lugar, na nossa rua, na nossa casa, no meio da nossa família, no meio dos nossos amigos, na escola, onde nós estivermos. A luz do mundo somos nós, e nós somos o sal da terra. Mais uma coisa, só o Senhor é o nosso Deus. A nossa alma tem que ter sede de Deus. O salmista fala no Salmo 42. A minha alma tem sede de ti, Senhor. E quando nós buscamos a Deus, quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós temos necessidade de buscar. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais Ele se achega a nós. Então, nessa manhã, eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa palavra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Fé e obediência são duas a face da mesma moeda. Você crê e você obedece. A incredulidade é o pior pecado que podemos cometer contra Deus. É porque nós duvidamos do seu amor, duvidamos da sua palavra. Nós ficamos naquele será, será. E esse será gera uma dúvida que vai para o nosso coração. Abre uma brecha para o inimigo colocar todo tipo de mazela. Em Tiago 1, capítulo 14, diz assim, que cada um é tentado pelos próprios desejos. Nós somos
pecadores, nós somos falhos, nós temos desejo, nós somos criaturas humanas, nós somos espirituais, nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Então, nós temos que vigiar a nossa vida. Vigiar a nossa vida. Nós temos que estar diante de Deus continuamente em oração. Uma pequena brecha, uma pequena fagulha faz um incêndio. Uma fagulha no espírito faz um incêndio espiritual dentro de nós. Nos aproxima de Deus. Nos deixa mais perto de Deus. Em compensação, uma brecha, um vazamento que acontece em nós, o que vai acontecer? O pecado vai entrando devagarinho, sorrateiramente, e a gente vai afastando, vai retrocedendo, vai dando um passo para trás, vai dando outro e vai dando outro. Quando nos damos conta, nós não sabemos mais onde estamos. Nós estamos longe do Senhor. E aí o que acontece? Ficamos presa fácil para o inimigo. Assistindo esses dias, um Globo Natureza, os animais sendo caçados pelo predador. Então, quem o predador pega? Aqueles que estão mais atrás. E o diabo é assim, ele é sagaz. Ele percebe, ele sonda. Do mesma maneira que Deus nos sonda, o diabo, nosso adversário, ele sonda também. Ele fica espreitando e olhando as suas fraquezas. Ele fica olhando o seu ponto fraco. E quando você deixa de orar, quando você deixa de vigiar, é quando você abre um espaço para ele entrar. Deus bate a porta para entrar. Ele bate a porta. O diabo invade a vida. Mas para que ele invada a vida, nós temos que dar abertura. Nós temos que dar brecha. E a primeira brecha é quando nós deixamos de vigiar. A primeira brecha é quando nós perdemos o contato com a palavra de Deus. A primeira brecha é quando nós afastamos, quando nós deixamos o nosso lugar vazio na igreja. Se você deixa o seu lugar vazio, você deixa hoje, amanhã você deixa também, depois de amanhã você deixa também, e quando você vê, você perde o desejo de servir a Deus. Quantas pessoas estão? Quantas pessoas se afastaram de Deus? Quantas pessoas que estavam aqui conosco e não estão mais? Você pergunta para a pessoa, está tudo bem, estou bem. Agora, como que a pessoa pode estar bem se ela não está na casa de Deus para buscar a presença de Deus? Como que a pessoa pode estar bem se ela não sente desejo de vir à casa de Deus? Deus sonda os nossos corações, mas o inimigo sonda as nossas atitudes. Quanto menos a gente orar, quanto menos distante nós estivermos da palavra, mais exposto nós estamos aos ataques do inimigo. Então, o nosso versículo-chave, Efésios 4, 27, um pouquinho para trás. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Olha só, não deis lugar ao diabo. E no versículo 24, de capítulo 4 de Efésios, diz assim: E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade.
No capítulo 5, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filho amado. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e em sacrifício a Deus, como cheiro suave. Revistais do novo homem. Revistais do novo homem. O que é revestir do novo homem? A nova criatura em Deus. A nova criatura que nós nos tornamos. Revestir do fruto do Espírito. Quando nos revestimos dos frutos do Espírito, nós não geramos a obra da carne. Porque o fruto do Espírito é gerado pelo Espírito. E nós adquirimos os frutos do Espírito à medida que nós aproximamos de Deus, à medida que nós oramos. Em Efésios mesmo, no capítulo 5, no versículo 9, diz assim: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. O fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. O que é agradável ao Senhor? O que é agradável ao Senhor? Agradável ao Senhor e que nós nos dediquemos a Ele. Agradável ao Senhor é que o nosso pensamento esteja cheio de pensamento de justiça, de bondade, pensamento de paz, pensamento de alegria e, acima de tudo, gratidão. O próprio livro de Efésios, o próprio apóstolo Paulo, no livro de Efésios, diz, no capítulo 5 e no versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Marque esse versículo, que é o versículo da nossa aula hoje. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Mais adiante, no versículo 20, ainda diz assim: dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Deus. Esse é o conselho do apóstolo Paulo. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Marcamos aí o nosso versículo de hoje? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vamos falar alto para nós escutarmos. Vamos lá. Efésios 5, 18. E não em que há contenda. Mais uma vez. E não Irmãos, olha só esse versículo. Não vos embriagueis com vinho. Por que diz não embriagueis com vinho? O vinho, uma porção de vinho, ele tira a nossa capacidade de raciocinar. Ele tira a nossa capacidade de pensar. Não embriagueis em que vinho em que há contenda. E a contenda? O que é a contenda? É a maledicência, é a fofoca, é se envolver com coisas que não têm a ver com a palavra de Deus. E isso é se embriagar com vinho em que há contendas.
Mas qual é o recado? Enchei-vos do Espírito. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não temos tempo para olhar a vida do outro. Nós não temos tempo de julgar as pessoas. Nós não temos tempo de falar aquilo que não devemos falar, porque nós estamos envolvidos, nós estamos cheios do Espírito. E o Espírito Santo, ele nos dá autoridade sobre a nossa carne. Ele nos dá autoridade sobre a nossa fraqueza. Nós só vencemos as trevas, nós só vencemos as nossas lutas, se nós estivermos em espírito. Se nós estivermos em espírito. Se nós nos achegarmos a Deus. Se nós nos cingirmos das armaduras de Deus. É ela que nos sustenta. É ela que é o nosso escudo. É ela que nos mantém firmes. É ela que nos mantém com foco. E o nosso foco qual é? É Jesus, o autor e o consumador da fé. Aqui nessa terra nós somos forasteiros. Nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. E na mensagem de ontem, nós somos o espelho do nosso filho. Nós somos o parâmetro da nossa família. Nós estamos numa classe de senhoras, mães, uma classe de mulheres, senhoras, mães, filhas. Como nós estamos vivendo a nossa vida no seio da nossa família? O que os nossos filhos estão vendo em nós? Porque se o nosso filho vê a gente orar, ele vai aprender a orar. Na minha família, eu tenho uma pessoa que eu amo muito, mas ela liga para mim. Quando ela fala assim, sogra, joelha, coloca o seu joelho no chão. Porque está acontecendo isso. Então eu fico pensando assim, que responsabilidade a gente tem de ser parâmetro, das pessoas confiarem na gente, das pessoas confiarem na sua oração. Olha que compromisso sério. E quando nós estamos de joelho, a nossa casa está de pé. Mãe de joelho e filho de pé. Assim dizia a pastora Osaide, e diz até hoje, assim dizia o pastor Ciro, pais de joelhos, filho de pé. Nós não temos outra maneira de vencer sem que nós estejamos de joelho. Se o seu filho orar, se você orar, se o seu filho ver você orando, ele pode estar onde ele estiver. A hora da dificuldade, ele lembra que ele tem a mãe orando. Ele lembra, ele tem para onde voltar. Essa é a nossa responsabilidade perante Deus. Gálatas 1:22. Não só ouvir, mas praticar a palavra de Deus. Firmes e constante, sempre abundante. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Súplica no Espírito. Enchei-vos do Espírito. Nisso, com toda perseverança. A palavra de Deus fala em perseverança. Porque é fácil desistir, irmãos. É fácil desistir. Não é preciso fazer muito esforço para desistir da fé, para parar no meio do caminho, para retroceder e para deixar o desânimo tomar conta. Quando o desânimo toma conta do cristão, fica fácil de o inimigo atacar. Fica fácil dele nos derrubar. Mas o que nós precisamos ter? Ânimo, perseverança, fé, tempo de meditação na palavra de Deus. Porque a única maneira que Deus fala conosco é pela sua palavra. A única maneira de Deus falar com o seu filho, Deus falar com a igreja, é pela sua palavra. E a igreja de Cristo, que somos nós,
é a última resistência desse mundo. Quando a igreja parar, acabou. Quando a igreja de Cristo deixa de cumprir com o seu compromisso diante de Deus, quando a igreja de Cristo deixa de orar, quando a igreja de Cristo deixa de buscar, é o começo da derrota. É o começo da derrota. E para cair, não precisa fazer muito esforço. Basta deixar de obedecer. Basta deixar de ter o foco no autor e consumador da fé. Porque quando nós olhamos para Cristo, Ele é o nosso modelo de perfeição. Ele é o nosso espelho. Ele é o nosso espelho. Ele é aquele espelho que nos confronta. Quando nós paramos diante de Jesus, nós nos despimos, porque todas as nossas fraquezas, tudo que é defeito em nós, aparece. E só Ele é que conserta as nossas vidas. É só Ele que nos fortalece. É só Ele que nos edifica. É só Ele que nos livra da queda. É só Ele que nos dá a vida eterna. É por Ele, para Ele, que nós vivemos. E é por Ele que nós lutamos. E é por Ele que nós perseveramos. Porque Ele é o nosso alvo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Em Efésios 5, no capítulo 15, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Sabe o que é nécio? Louco. Aquele que não tem raciocínio espiritual, aquele que não pensa, mas como sábios, remindo o tempo, aproveitando o máximo do seu tempo para dedicar ao Senhor. Porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho em que há contendas, mas enchei-vos o Espírito. Enchei-vos o Espírito. Hoje pela manhã, eu levantei, falei: Deus, eu quero que o Senhor me dê uma palavra para falar na minha classe. Eu quero compartilhar uma palavra com a minha classe. E quando eu cheguei aqui, a abertura da escola dominical, nós tivemos aquela palavra maravilhosa que a Samara deu. Palavra que veio do céu. Deus quer tirar a iniquidade. Seja lá qual seja o seu ponto fraco. Tem pessoas que são mais explosivas. Tem pessoas que falam o que não deve. Tem pessoa que julga o seu irmão. Tem pessoa que critica o seu irmão. Pessoa que acusa. Irmãos, o acusador, sabe quem é o acusador? O diabo. Lembra de Jó. O diabo anda nos lugares celestiais. Ele chegou perante Deus e Deus falou: de onde vem Satanás? Venho de rodear a terra e passar por ela. Então o diabo, ele vem de rodear a terra. E ele só respeita o cristão que está de joelho. Eu não sou muito de ficar mexendo em rede social. Mas eu escutei esses dias uma mensagem de uma pastora que Deus mostrou para ela a ação do diabo sobre a igreja. Então, o diabo tem raiva quando ele vê a igreja em oração. Ele só tem medo da gente quando a gente ora. Quando você está de joelho diante de Deus, quando a igreja está de joelho, aí o diabo foge. Por isso que a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
E como que a gente resiste ao diabo, irmãos? Tem outra maneira de resistir ao diabo? Se não for embaixo da graça de Deus? Tem outra maneira de resistir ao diabo? Se não for na oração? Tem pessoas que não gostam de falar no nome do diabo. Tem medo. Mas o diabo a gente não teme. Não é para temer. É para enfrentar. E você só enfrenta o diabo de joelho, na oração e na presença de Deus. Quando nós estamos diante de Deus, na sua presença, Ele cuida do nosso coração, Ele cuida da nossa vida, Ele nos dá equilíbrio, Ele nos dá domínio próprio, para a gente falar a palavra certa na hora certa. Ele coloca a palavra nos nossos lábios, Ele queima a iniquidade dos nossos lábios. Ele tira da nossa vida todo embaraço, Ele coloca uma pessoa na sua frente, uma pessoa no seu caminho, para que você fale do amor de Deus. Ele coloca uma pessoa para você visitar, para você orar, para você interceder. Para você começar o dia agradecendo a Deus. Agradecendo, porque você dormiu, acordou, levantou, porque o Senhor te sustentou. Assim você começa o seu dia, agradecendo, como Neemias e como Daniel, reconhecendo a pequenez, reconhecendo a fraqueza e intercedendo pelo seu irmão, pela sua família, pela sua igreja, pelo seu pastor. Porque assim fez Daniel. E isso passa, irmãs, pela nossa decisão. Nós decidimos, nós escolhemos. E qual é a escolha hoje? Pensa e responde para você mesmo. Qual é a sua escolha? Como você está se portando diante de Deus? Você está se embriagando do vinho que há contenda? Ou você está se enchendo do Espírito? Essa palavra é para mim também. Antes de trazer a palavra aqui, Deus fala com a gente. Primeiro apanho, primeiro aprendo, para depois compartilhar com os irmãos. Porque esse lugar, irmão, é santo. Esse lugar aqui é muito santo. Para nós subirmos aqui, para compartilharmos uma palavra com irmãos, essa palavra tem que vir de Deus. E eu espero que nessa manhã as irmãs entendam isso. Busquem a Deus. Porque a nossa vida não é aqui. Nós somos embaixadores. Nós somos embaixadores. Qual é o papel do embaixador? O embaixador, ele é representante do país onde ele for colocado. É norma da embaixada não deixar o embaixador por muito tempo no país. Para quê? Para ele não se envolver, para ele não esquecer a constituição do reino em que ele representa. Nós aqui na terra somos embaixadores do céu. Nós não podemos esquecer quem nós estamos representando aqui. O embaixador representa a constituição maior do seu país. Ele representa as leis, a constituição maior do seu país. E qual é a constituição maior do país que nós representamos? A palavra de Deus. Nós somos embaixadores do reino. Nós estamos aqui para falar. Nós estamos aqui para viver. Nós estamos aqui para testemunhar aquilo que Deus colocou na nossa vida. Então, vamos guardar a nossa mente. Vamos guardar o nosso coração. Vamos guardar o nosso coração, porque é dele que procede as saídas à vida. É do coração que procedem a mágoa, a tristeza, a falta de perdão, a inimizade, o rancor, o ódio, a falta de amor. Ele parte do nosso coração. Por isso, Salomão disse sabiamente, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarde o teu coração,
porque dele procedem as saídas da vida. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Orai sem cessar. Sede gratos ao Senhor. Bendize, ó minha alma, o Senhor. E tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Essa é a oração que as irmãs, que eu faço. Esse salmo é um salmo maravilhoso. Eu acostumo falar que é um dos salmos preferidos da Bíblia. Esse salmo e o Salmo 71, que eu falo que é o salmo do idoso. Mas o Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Quando você orar esse salmo, irmã, puxa pela tua memória e começa a agradecer, começa a bendizer a Deus. Tudo que você recebeu de Deus, tudo, antes de qualquer coisa, você agradeça a Deus. Não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Uma lista de benefícios. Lista na sua memória os seus benefícios. E traga à sua memória tudo aquilo que te dá esperança. E enquanto você estiver fazendo isso, trazendo à sua memória o que te dá esperança, trazendo à sua memória as maravilhas que Deus fez na sua vida, trazendo à sua memória as vitórias que Deus deu e que você conquistou, então você vai estar no caminho certo. Você vai ter força para prosseguir. Você vai ter força para lutar. Porque os dias maus virão. Se está ruim, pensa que vai piorar. Os dias são de trevas. E sem crescer, sem a oração, o crente cai. E é na vida do cristão, é na vida dos líderes, é na vida daqueles que dizem que serve a Deus, que o diabo quer arrastar. Ele quer arrastar, ele quer envergonhar, ele quer deixar você arrasado. Então, olha que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, porque Ele redime a tua vida da perdição, te coroa de benignidade e de misericórdia. Enche a nossa boca de bens, de sorte que a nossa vida se renova como é a ave. Deus é misericordioso e piedoso. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. E Ele é grande em misericórdia. Ele é longânimo, Ele é paciente. Ele é cheio de misericórdia. Ele não repreende perpetuamente, e nem para sempre Ele conserva a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Sobre quem? Sobre aqueles que o temem. Sabe o que é temer a Deus, irmão? É respeito. É respeito pela tua palavra, é respeito pela sua presença, é respeito por tudo que Ele faz na nossa vida. A misericórdia do Senhor é de eternidade e a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. A justiça sobre o filho dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. A misericórdia, Salmo 103, 17, para quem está marcando. E para quem está ouvindo, abra bem os ouvidos. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Quer dizer, ela não tem fim. Mas sobre quem? Sobre os que temem, sobre os que o temem, sobre os que respeitam, sobre aqueles que obedecem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Quer dizer, para a sua geração,
sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Então, irmãos, nossa irmã Renata, a pastora Renata, quer falar alguma coisa? Tem um recado para as irmãs? Então, nós vamos voltar lá em Efésios 5, capítulo 18, ensaiando o nosso versículo de hoje. Efésios 5, 18. 1, 2, 3. E não... De novo, bem firme e forte, porque tem alguma tradução que está diferente? Hã? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Qual a sua tradução, Adriana? Hã? Dissolução. Sabe o que é dissolução? Confusão. É o mesmo que contenda. Dissolução, confusão. Contenda é confusão. Dissolução. Diz que me diz que, fofoca, falou, falou. Isso é contenda. Irmãs, bom dia. Irmãs, a gente está querendo fazer algumas manutenções aqui na igreja, que eu acho que está precisando, né? Eu comentei com a minha sogra que eu queria arrumar o banheiro dos homens. Ela se empolgou, vamos arrumar. Falei, calma, sogra, vamos devagar. E daí ela comentou com a irmã Fátima. A irmã Fátima trouxe esses potinhos de doce que ela fez, gelatina com creme. Então, quem quiser, só tem 17, tá? É R$10, não é caro, porque você vai na Marilda, compra um potinho menor que esse, também é R$10, e você vai estar contribuindo para a obra de Deus, para a gente estar fazendo algumas manutenções aqui que precisar, né, irmãos? Para a gente deixar a casa do Senhor bonita. A gente tem tanto capricho com a nossa casa, quer arrumar, quer deixar bonita. A casa de Deus também tem que ficar, né? Então, você vem falar comigo, tá? Se você não trouxe o dinheiro, eu marco, depois você acerta. Tá? Então, quem quiser, vem falar comigo. Depois você pega na geladeira, porque senão, né, começa a amolecer. Apesar dela estar bem firme, depois ela vai amolecer. Então, você pega antes de ir embora. Tá bom, irmãs? Obrigada. Deus abençoe. Então, irmãs, vamos orar a Deus e agradecer a Deus pela palavra que Ele nos deu nessa manhã. Senhor Deus, nosso Pai glorioso, nós te damos graça, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz, e ela fala conosco. Senhor Deus, muito obrigada pela Tua presença aqui. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de poder compartilhar a Sua palavra nessa manhã. Deus, abençoa, Senhor, essa classe, que ela se multiplique, que nós sejamos cumpridoras da palavra e não só ouvintes. Abençoa cada irmã. Age, Senhor, na necessidade de cada uma. O Senhor conhece cada coração. O Senhor nos conhece desde o ventre, Senhor. Então nós intercedemos umas pelas outras, para que Deus venha cumprir a sua promessa na vida de cada uma. Para que o Senhor venha abençoar cada uma na sua necessidade. Deus, Tu és maravilhoso, Tu nos conheces, Senhor, Tu nos sondas. Fica conosco nessa manhã, fica conosco nessa semana, Jesus. Dá uma semana abençoada a cada uma, dá uma fortaleza especial, força, Senhor. Não deixa que o desânimo tome conta, para que todas nós prossigamos para o alvo, tendo Jesus Cristo, nosso espelho, o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença aqui, em nome de Jesus. Amém e amém.
Bom dia, irmãos, novamente. Para quem eu não falei bom dia. Quem aprendeu da palavra do Senhor? Fala eu. Amém, glória a Deus. Então, vamos passar para outra parte, enquanto os irmãos vão se achegando. Vamos começar com o relatório. Vamos, classe de crianças, por gentileza. Vamos falar o versículo. Classe da tia Ingrid, tia Laine, tia Su. Alguém vai falar? Gênesis 6:9. Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. Amém, glória a Deus. Total de matriculados 11, total de presentes 10. Glória a Deus. Vamos para a classe dos juvenis. Classe da tia Olívia, tia Natiara, por favor. Vamos falar o versículo. Amém. Glória a Deus. Aplaude ao Senhor. Total de matriculados 6, total presentes 7. Classe dos juniores, por favor. Bem bonito para fazer feio, para não fazer feio, hein? Amém, glória a Deus. Aplaude ao Senhor por isso. Matriculados 17, total 14. Classe das senhoras, por gentileza. Amém. Citei esse versículo, aplaude ao Senhor por isso. Citei esse versículo também, quem lembra, juniores? Não vos embriagueis com vinho que há contenda. Total de matriculados, 45, total de presentes, 44. Glória a Deus. Os homens estão se achegando? Glória a Deus. Enquanto os homens estão se achegando, vamos passar para a parte das ofertas. Vou escolher uma criança. Quer vir, Nicole, falar a oferta das crianças? Não. Quer vir, Cairim? Por favor. Não são mais crianças, né? Juniores. Dê que Deus te devolverá. Muito grande medida, sacudida e transbordante. Dê
que Deus te devolverá. Então dê ao Senhor, dê, que Deus te devolverá. Muito grande medida, sacudida e transbordante, dê, que Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Então dê ao Senhor. Então dê ao Senhor, que Deus te devolverá. Muito grande medida, sacudida e transbordante, dê, que Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Então dê ao Senhor. Então dê ao Senhor. Então dê ao Senhor. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por cada oferta ofertada aqui, Senhor, no teu altar. O Senhor venha multiplicar, Senhor, as casas, Senhor, as famílias aqui representadas, Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, por isso. Amém. Os homens já chegaram. Vamos falar o versículo, classe dos jovens, por gentileza. Os homens, perdão, pessoal. Classe dos homens. Amém. Glória a Deus. Aplaude ao Senhor por isso. 26 matriculados, 28 presentes. Agora a classe dos jovens já está se achegando. Glória a Deus. Por favor, o versículo. Amém. Glória a Deus. Aplaude o Senhor por isso. 24 matriculados, 20 presentes. Amém. Glória a Deus. Agora, vamos orar para aqueles que estão fazendo visita e aniversariando. Quero chamar aqui na frente, por favor. O pastor vai orar por vocês. O irmão Carlos e a irmã Mávila também estão aniversariando hoje? Do mês? Chamar o pastor Júlio para estar orando, abençoando vocês. Amém? Parabéns, irmão. Quantos anos de casal? 29. De vida? De vida? Vida, casamento também? Vamos orar, Deus. É visitante. Primeira vez. Seja bem-vinda. Como que é o seu nome? Seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Vamos orar aqui pelos irmãos que estão completando mais um ano de casado. E nós, visitante, Deus abençoe grandemente. Vamos orar.
Pai maravilhoso, nós louvamos ao Senhor, Pai, e agradecemos pela vida da irmã Bel, também do irmão Marcelo, por mais um ano desta união. E o Senhor continue abençoando poderosamente, Pai, para que o Senhor continue sendo glorificado. O Senhor seja um Deus presente, Pai, provedor na vida deles, para que o Senhor seja engrandecido no nome de Jesus. Abençoa também a irmã Mávila, irmão Carlinhos, Pai, por mais um ano desta união. Que a presença do Senhor, Pai, seja abundante na vida deles, a sua bênção, Pai, de modo que eles não tenham falta de nada. O Senhor seja um Deus provedor, no nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém. É a primeira vez que você vem ou você vai em alguma igreja já? Eu vou na Assembleia. Ah, vai lá. Legal. Seja bem-vinda. Amém. Vamos orar. Pai maravilhoso, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor, Pai, e agradecemos pela serva do Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida dela, Pai, que a palavra que ela tem recebida nessa manhã venha se frutificar, e a bênção seja sobre a vida dela, sobre a sua casa, no nome de Jesus. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém? Deus abençoe. Seja bem-vinda. Venha mais vezes. Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus, parabéns. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Por quê? Está chuviscando. Glória a Deus. Quem aprendeu a palavra de Deus nessa manhã? Eu acredito que foi bênção de Deus em cada classe. E o Senhor venha conceder uma semana muito abençoada para os irmãos, para a família dos irmãos, em nome de Jesus, o trabalho. Vamos ficar em pé para a gente orar a Deus. Convido os irmãos, hoje, 18h30, 18 horas, aliás, culto na Catedral Ebenezer, 18 horas, todos estão convidados lá. Vamos adorar a Deus, engrandecer ao Senhor, aplicar a nossa vida no reino, em nome de Jesus. Segunda-feira, amanhã, 7h30, reunião de homens e senhoras, de senhoras lá na Catedral da Graça, e a reunião de homens na Catedral Ebenezer, 7h30, no nome de Jesus. Amém? Pai maravilhoso, nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai, por mais esse fim de semana abençoado, por cada palavra que o Senhor tem direcionado, a sua presença sobre a nossa vida. Nós te louvamos, Pai, e nós te agradecemos. Que a sua presença acompanhe a cada um de nós durante toda essa semana, Pai, e alcance a nossa família com a provisão do Senhor, com a presença de Deus, no nome de Jesus. Nós te louvamos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e operado na nossa vida, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja em cada coração, agora e sempre. Amém? Deus abençoe os irmãos. E os irmãos que vão tomar um cafezinho, olha, passa por aqui, porque está chovendo. Então passa no corredor aqui e já sai pelo corredor lateral.